Aleluia. Será que há um filho de Deus aqui? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Não te ouço muito bem. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Olha para teu irmão e diz para ele: a glória de Deus está no templo. Se não tem ninguém do teu lado, pode falar ao anjo que está do teu lado: a glória de Deus está no templo. Alguém pode gritar com força: glória a Deus. Livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler uma porção das Escrituras. Vamos nos permanecer de pé. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É um verso bem conhecido. Aleluia. Será que alguém já encontrou? 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Tecladista, podes, enquanto que eu estiver a pregar, troca o fundo. Toca esse fundo aqui. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ok? Glória a Deus. Amém. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Vou ler a palavra em nome de Jesus. Vou ler a palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. Palavra de Deus. Oremos. Deus eterno, Pai das luzes, te glorificamos por tudo. Papai, queremos que o Senhor seja o alvo nessa manhã. Deus eterno, Senhor, o teu povo veio sedento, a fim de que o Senhor encha-os com água viva, que é a sua palavra. Deus eterno, deixa que a atmosfera da palavra e do Espírito flua. No nome de Jesus, repreendemos, Pai, todo espírito de oposição. No nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito forte, age no nosso meio. Não fale aquilo que eu preparei para falar, mas o Senhor fala aquilo que o Senhor preparou para falar para o seu povo nessa manhã. No nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus no nosso meio, desde o princípio até no fim deste culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e toma o teu assento com gentileza. Aleluia. Aleluia. Ok, antes de eu começar a desenrolar o tapete do desenvolvimento da mensagem, primeiramente eu queria agradecer a Deus Todo-Poderoso, aquele que é dono da vida, aquele que é o dono e a origem de toda a existência humana. Amém? A Bíblia diz que no coração do homem existem muitas preparações, mas aquilo que se cumpre é a vontade de Deus. Então eu estou a crer que se estás aí sentado, me ouvindo nessa manhã, é simplesmente a vontade de Deus se cumprindo nessa manhã. Aleluia. E se você estás vivo, é porque Deus te fez graça. Então, aqueles que morreram, aqueles que já não existem, nós não temos nada especial e nada melhor do que eles. Amém? Eu sempre digo que os sobreviventes, ou seja, as pessoas que vivem, são aquelas pessoas que a graça de Deus lhes localizou. Se você está vivo, é simplesmente a localização da graça de Deus que fez efeito na sua vida. Aleluia. E também queria agradecer ao pastor Tomás, que mais uma vez me forneceu o convite para passar aqui e então pregar a palavra de Deus. Amém? E também quero agradecer você que está aí sentado. Você é a razão da transmissão da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é transmitida porque você existe. Você existe porque a palavra de Deus existe, e a palavra de Deus existe porque você existe. Por isso é que você é a razão, o objetivo da transmissão da palavra de Deus. Aleluia. E eu sempre digo, e vou repetir a dizer, eu falo sempre, que passar o tempo na presença de Deus, ou melhor, o tempo que você passa na presença de Deus não é um tempo perdido, mas o tempo que você passa na presença de Deus é um tempo investido. Aleluia. Na presença de Deus é o único lugar, é o único atmosfera onde a sua vida, o seu destino e tudo quanto é teu pode mudar. Estou a aproveitar já de profetizar. Você que deixou a tua casa e teus afazeres e vieste na presença de Deus, deixa que a tua vida mude e que o teu destino também mude, em nome de Jesus já. Aleluia. Hoje, pela permissão do Espírito Santo, como eu prometi na terça-feira que eu preguei, eu quero falar de uma coisa simples, de uma temática simples, mas que vai edificar a tua e a minha vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: por que que tens que orar intensamente? Por que que tens que orar por longo tempo? Por que que tens que orar sem cessar? Por que que tens que orar sem parar? Aleluia. Hoje nós vivemos em um mundo de tantas filosofias, tantas teorias e tantas doutrinas, e cada um vem com suas concepções, vem com suas definições. Amém? Então hoje eu quero apresentar à igreja Missão Profética algumas razões por que que tens que orar por um longo tempo, por que que tens que orar sem cessar, por que que tens que orar sem parar. Aleluia. Muitas pessoas dizem o seguinte: a duração na oração, ou o longo período da oração não conta muito, mas sim o que conta é a qualidade da oração. Não contradizo isso, eu não estou a contrariar de que a qualidade da oração é importante, mas em outra faceta, eu creio que o longo período que um filho de Deus, que um nascido de novo faz na presença de Deus, tem um impacto forte na vida do orador. Aleluia. A oração da qualidade é bom, mas o longo período que você passa na presença de Deus, o longo período que você insiste de joelho na presença de Deus, eu creio com todo o meu coração que tem um impacto positivo, que tem um peso espiritual positivo na vida de você que ora. Aleluia. Ouve, uma pessoa que ora 5 minutos, presta atenção, igreja, e uma pessoa que ora 5 horas, sua desça não terão os mesmos resultados. Aleluia. A pessoa que ora 5 minutos pode levar 5 horas para resolver um problema, mas a pessoa que ora 5 horas pode levar 5 minutos para resolver um problema. Aleluia. Jesus orava todas as madrugadas, durante toda a madrugada. Então Jesus não tinha simplesmente a noção da qualidade da oração, mas Jesus tinha o conhecimento e noção de quanto o período, a intensidade, a duração da oração pode ter um impacto na vida da pessoa que ora. Aleluia. Então eu quero explicar quais são as razões que uma pessoa, por que que a pessoa tem que orar sem cessar, por que que a pessoa tem que demorar na oração, por que que a pessoa tem que permanecer por longo tempo de joelhos dobrados no chão. Aleluia. E onde nós lemos no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo escreve concernente à oração,
Mas Paulo dirige essa ordenança para a igreja que estava na terra de Tessalonicenses. E quando Paulo se dirige para falar a questão da oração, Paulo diz assim: orai sem cessar. Aleluia. Orai sem parar. Orai e demorai na oração. Aleluia. Mas antes de eu começar a desenvolver, eu quero fazer uma questão. Por que, ou melhor, o que é orar sem cessar? Primeira coisa ainda. Quando se diz orar sem cessar, quando Paulo diz para a igreja que a igreja tem que orar sem cessar, quer dizer que o Paulo quer dizer para a igreja: você, como crente, tens que se tornar oração. Orar sem cessar quer dizer, primeiramente, você como pessoa, você como cristão, você como nascido de novo, tens que se tornar oração. Oração tem que se tornar você, e você tem que se tornar oração. Porque quando Paulo diz que orar sem cessar, a pergunta é: o que a pessoa faz sem cessar? Vou endireitar a questão. A necessidade biológica que a pessoa faz sem cessar. Comer, a pessoa não come sempre. Aleluia. Falar, a pessoa não fala sempre, porque às vezes ficamos calados. Andar, a pessoa não anda sempre, porque a pessoa senta também. Aleluia. Urinar, a pessoa não urina sempre, porque a pessoa também chega a uma fase que não urina. Então, pense comigo, qual é a necessidade biológica que a pessoa faz sem parar de fazer, mesmo até o dormir? É a respiração. Quer dizer que quando Paulo fala de orar sem cessar, no outro termo, Paulo quer dizer que a oração tem que se tornar tua respiração. Oh my God. E quando a oração se torna tua respiração, quer dizer que a oração automaticamente se torna tua vida. Por quê? Porque sem a respiração ninguém vive. Se a oração é a tua respiração, então a oração tem que se tornar sua vida, sua vida, sua vida. Aleluia. Que a oração se torna a tua vida em nome de Jesus. Não, declarei que a oração se torne a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa, quando Paulo diz para a igreja orai sem cessar, o que é isso? Quando Paulo fala de orar sem cessar, Paulo quer dizer: ore, ore e não pare de orar até você veres a resposta da tua demanda. Não para de orar sem ver a resposta por intermédio do qual você dirigiu a tua oração. Se para de orar sobre uma questão quando você veja a resposta da questão, enquanto que você não viu a resposta da questão através da resposta da tua demanda, a resposta da tua petição. Aleluia. Elias orou 7 vezes para ver a chuva cair. Se parasse na 6ª vez, Elias não veria chuva. Então existem questões que tens que orar 7 vezes para veres que a chuva até cair. Eu profetizo em nome de Jesus, você que insiste na oração, a chuva celestial caia sobre a tua vida, caia sobre a tua vida, caia sobre a tua vida e caia sobre a tua vida. Aleluia. Sabe o que acontece? Muitas das vezes o momento em que você decide parar é o momento em que a resposta está bem próxima. O momento em que você se enfraquece em orar é o momento em que a resposta está à beira da sua porta, está à frente da sua porta, batendo a sua porta, e você, por falta de paciência espiritual, você para de orar, enquanto que a ordem é orai sem cessar. Enquanto não veres a resposta, enquanto não veres aquilo que você pede, vestir carne, veres eles na realidade, nunca pare de orar.
Viu? Nunca pare de orar. Aleluia. Então Paulo vai falar: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ouve, igreja. A palavra orai é a conjugação do verbo orar, mas no modo imperativo. Aleluia. As pessoas que estudam a gramática sabem que tudo quanto que se encontra no modo imperativo indica uma ordem. Tudo quanto se encontra no modo imperativo indica uma obrigação. Quer dizer que quando Paulo fala para a igreja: orai sem cessar, o Paulo não está pedindo um favor para a igreja. O Paulo não está a suplicar a igreja. O Paulo não está a pedir batatinhas para a igreja orar. Mas quando Paulo diz para a igreja: orai, conjugando o verbo orar no modo imperativo, o Paulo está a mostrar para a igreja que a oração é uma ordem, a oração é uma obrigação. Todo cristão que é nascido de novo tem a oração não como um favor, mas tem a oração como uma obrigação. Você não ora porque você quer orar, ou vou orar porque eu vou orar quando eu quiser orar. Não, cristão não ora quando ele quiser orar. Cristão ora porque tem que orar. Porque na dimensão da cristandade a oração não é um pedido de súplica, mas a oração é uma obrigação. E Jesus, ouve, igreja, quando se dirigia aos apóstolos, aos discípulos, para lhes dar ou melhor, ensinar sobre a oração, Jesus conjugava o verbo orar no modo imperativo também, indicando que a oração é uma ordem, a oração é uma obrigação. Então Paulo disse que orai sem cessar. Quer dizer que orai sem cessar é uma ordenança apostólica. Orai sem cessar é uma obrigação. É uma obrigação que te é imposta a partir do momento que você nasce de novo. Toda pessoa que é realmente, genuinamente nascido de novo, tem a oração na sua vida como uma obrigação. Você é obrigado a orar. Aleluia. Você é obrigado a orar. Você é obrigado a buscar. Você é obrigado a invocar todos os dias da sua vida. Por quê? Porque é uma obrigação que te é imposta de acordo com a Bíblia Sagrada. Aleluia. Mas agora, por que tens que orar sem cessar? Por que os crentes devem orar intensamente? Tem muitas razões que eu posso apresentar aqui, mas eu quero apresentar no mínimo 4 a 5 razões por que você tem que orar sem cessar. Aleluia. Aleluia. Querem ouvir essas razões? Querem ouvir essas razões, igreja? Aplauda o Senhor, aplauda os senhores que querem ouvir essas razões. Glória a Deus. Aleluia. Por que tens que orar sem cessar? Primeira razão. A primeira razão, vou repetir algo que eu disse na terça-feira quando preguei. É muito importante, que constitui a minha primeira razão. Por que temos que orar sem cessar? Primeiro, temos que orar sem cessar. Por quê? Porque estamos no mundo, e no mundo tem tentações. Você tem que orar por quê? Por causa da tentação. A primeira razão por que tens que orar? Tens que orar por quê? Porque estás no mundo. No mundo em que nós vivemos, o sistema
em que nós vivemos, o século presente em que nós vivemos, é como a casa de Potifar. Na casa de Potifar tem José e tem a mulher de Potifar. Você é José dentro da casa de Potifar, mas tens que saber que tem a mulher de Potifar, que é a personificação da tentação. Tens que orar, por quê? Porque você estás no mundo em que tem mulheres de Potifar. Tens que orar, por quê? Porque estás no mundo em que tem a tentação. Tens que orar por causa da tentação. Jesus disse, Marcos 14:38, orai para que não caias em tentação. O espírito na verdade é forte, mas a carne é fraca. Então quer dizer que orar livra vocês, livra-me da tentação. Ouve, eu disse o seguinte: ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é que é pecado. Jesus não disse orai para não seres tentado. Jesus disse orai para que não caias em tentação. Cair em tentação é que constitui pecado e não a própria tentação. Se queres não cair na tentação, tens que fazer da oração a tua tradição, a tua cultura. Aleluia. Quer dizer que cair na oração, ou melhor, cair na tentação é pecar. Então quando Jesus diz orai para não cair em tentação, no outro termo, Jesus quer nos dizer orem para não pecarem. Outro termo mais, orem para não fazerem do pecado a vossa vida. Existem cristãos que fazem do pecado as suas vidas. Por quê? Porque não têm uma vida intensa de oração. E por não ter uma vida intensa de oração, estão expostas todos os dias diante da tentação. E por não ter a vida de oração intensa, genuína, poderosa, contínua, caem diante da tentação. Sabe por que você peca muito? É porque você ora pouco. Quanto mais você ora, o teu espírito fala mais alto do que a tua carne. Ao contrário, quanto menos você ora, a tua carne fala mais alto do que o teu espírito. Aleluia. A carne é fraca, mas o espírito é forte. O remédio para a tentação é a oração. Se você não ora, vai cair na tentação. Se você não ora, vai se corromper. Se você não ora, um dia, mamá, papá, vai assustar, estás na cama com a outra mulher. Se você não ora, um dia vai assustar que estás na cama com um outro homem. Um dia vai assustar, se você não tem vida de oração, entraste num business, num negócio corrupto. Por quê? Porque não tens a oração. Aleluia. A oração te livra da tentação. A oração te dá armas, te dá ferramentas para permanecer firme na oração, para permanecer firme dentro da tentação. Paulo disse: você que estão em pé, cuidem para que não caiam. Como é que você não vai cair? Através da força da oração. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que você faz isso? Através da oração. A oração é o remédio para a tentação. A oração te livra da tentação. A oração te dá força para não cair em tentação. Tudo é por meio da oração e nada sem a oração. Aleluia. 1 de Timóteo 4:5, a Bíblia diz: toda criatura é boa, santificada pela palavra e pela oração. A palavra santifica, a oração também santifica. A oração te santifica. A oração te santifica, igreja. A oração te santifica. A oração te capacita. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos num mundo que é cheio de demônios, cheio de tentações, cheio de homens e mulheres enviados só para deixar cair os ungidos. E esses ungidos, essas ungidas, igreja, se não tiverem a vida de oração, você cai.
Aleluia. Vou contar uma história, um testemunho. Vai edificar alguém. Aleluia, posso? Tem um jovem profeta. Gostou de uma mulher. Passaram muito período com aquela mulher. E como o desejo de toda mulher e o homem é chegarem até ao objetivo matrimonial, então casaram-se. Quando esse jovem casou esse homem, casou essa mulher, a história diz que depois foram para a lua de mel, como tudo acontece. Foram para a lua de mel, tudo aconteceu o que tinha que acontecer na lua de mel. Mas depois de um tempo, eles foram para casa. Então começaram a viveram por um longo tempo. E certa vez, um dia, a moça, a esposa nesse caso, olhou para o esposo, que era o profeta. Disse para o profeta, fez uma pergunta: você mesmo é profeta? O jovem ficou, como assim? Sim, você mesmo é um profeta? O jovem respondeu, sim, eu sou profeta. Tenho um ministério profético. A jovem disse, eu não acredito que você é profeta. Eu disse, oh? Não acreditas que eu sou profeta? Eu disse, Moça disse, eu não acredito que você é profeta. Ele disse, mas o jovem olhou-se com um olhar assim, admirado. Ele disse, então por quê? A jovem disse, mas se você é profeta, como é que não me viste? Disse, como é que não me viste? Disse, como assim não te vi? Mas como é que eu consegui? Como é que eu entrei, te destruí e estou aí embora? Como é que não me viste? O jovem disse, oh, como assim? Ele disse, eu sou uma bruxa. Eu sou bruxa. Vim de longe com uma missão de te destruir. E disse, a missão feita. Está vendo? Você que não ora. Sou cheio de título, profeta, pastor, apóstolo. Se você é profeta, pastor, apóstolo, você não ora, vai cair na tentação. Vai cair na tentação. Então a oração te possibilita e te capacita. Não, orei e declarei que a oração te livra da tentação. E você que a tua oração está caído, Deus, levante a sua vida de oração em nome de Jesus. Me dá glória a Deus. Aleluia. Segunda razão, Dr. Tomás, segunda razão. Por que temos que orar sem cessar, minhas irmãs e meus irmãos? Missão profética. Ouve. Temos que orar sem cessar. Temos que orar por um longo tempo. Por quê? Ouve isso. Porque na vida, ouvem isso bem, igreja. Na vida, nós não temos os mesmos combates. Ouviu? Na vida, nós não temos os mesmos combates. Combates na vida diferem-se de combates. Jó capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz: assim como as faíscas se levantam para voar, assim também o homem nasce para o combate. Quer dizer que, segundo Jó, a vida do homem em si já é um combate. Aleluia. Aleluia. E tens que saber, na vida, irmã, existem combates que são curtos e outros são longos. E alguns combates vêm de nós, mas só que existem combates que não vêm de nós. Outros combates dos nossos pais, origem, e outros combates até mesmo vêm por parte dos nossos ancestrais. Está entendendo? Na vida não temos os mesmos combates. Por quê? Porque não temos as mesmas realidades. Por isso é que olha que não posso te cobiçar, não posso te cobiçar. Por quê? Porque nós não temos os mesmos desafios, não temos as mesmas realidades.
Porque temos desafios de realidade que diferentes, meus irmãos, diferentes. Por isso é que quando você está vendo alguém está a brincar com a oração, deixa ele brincar com a oração, porque a tua realidade, o teu combate não é o combate dele, nem menos o combate dele é o teu combate. E existem combates que só acabam por um longo período de oração. Êxodo capítulo 17, verso 8 nos conta a história da batalha entre Israel e Amaleque. A Bíblia diz que Israel se encontrou na batalha contra Amaleque. E aconteceu neste dia que Israel estava em Refidim. A palavra Refidim quer dizer lugar de repouso. Quer dizer que Israel podia muito bem falar que não posso mais fazer nada, posso me descansar, posso me repousar, porque realmente estou num lugar de repouso. Mas a Bíblia diz que um inimigo lhe atacou, que se chama Amaleque. E a Bíblia declara que Amaleque atacou Israel pelas costas. A igreja está me entendendo? Amaleque atacou Israel pelas costas. E esse combate, Deus disse a Israel: olha, vocês vão vencer esse combate em duas posições. Primeira posição, Josué tem que estar no campo. Segunda posição, Moisés tem que estar no monte. Existem batalhas que só consegues vencer se estiveres no campo e ao mesmo tempo também estiveres no monte. Se estiveres simplesmente no campo e não estiveres no monte, não vais vencer a batalha. Oh meu Deus. A Bíblia diz que essa batalha começou de manhã até a tarde. E a Bíblia diz assim: quando os braços de Moisés se enfraqueciam, a batalha também se enfraquecia. Israel no campo da batalha se enfraquecia. E quando os braços de Moisés se fortalecia, a Bíblia diz que a batalha se fortalecia e Israel vencia. Aleluia. Existem combates na tua vida. Se enfraqueceres no campo da oração, irmão, você perde a batalha, você alonga a vitória na tua vida. Aleluia. Não tens que brincar com a oração. Existem combates que só terminam depois de um longo tempo na presença de Deus. Para Amaleque cair, Moisés tinha que permanecer no monte, mas em atitude de oração. Aleluia. Por isso não podes se calar, não podes parar de orar enquanto que um amalequita que se levantou na sua vida ainda não caiu. Podes parar se a amalequita cair. Enquanto que a amalequita não cair, não podes parar. Permanece no monte. Não só permanece no monte, mas com braços erguidos. Aleluia. Por isso é que a Bíblia diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a salvação como uma tocha. Não podes ficar quieto se as coisas não mudarem na tua vida. Não podes ficar quieto. Aleluia. Não podes sair. E você que veio hoje aqui com o espírito da oração, com o espírito da oração, então fala bem, você que veio hoje aqui nesse culto com o espírito da oração, vai sair daqui com a vitória nas mãos. Não, eu disse, vai sair daqui com vitória nas mãos. Deus vai coroar a tua cabeça com vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. God. Aleluia. Jesus. Aleluia. Que Deus te dá vitória em nome de Jesus. Meu tempo vai voando. Glória a Deus. Terceira razão. Por que tens que orar sem parar? Por que tens que orar por um longo tempo? Por que tens que orar por um longo período, igreja? Ouve.
Oramos muito, oramos sempre, quando nas vidas temos promessas, mas não cumpridas. Tem muita gente aqui que tem promessas, mas ainda não são cumpridas. Quando tens promessas de Deus, mas que ainda não vestiram carne, mas que ainda não se cumpriram, tens que orar intensamente. A igreja me ouviu? Vou repetir. Por que tens que orar sem cessar? Por que tens que orar e não se fatigar ou sem parar? Por quê? Porque existem promessas que nós temos na vida, mas que ainda não vimos o seu cumprimento. Tens promessa, do jeito que estás sentado, e tens muitas promessas. Tem muita coisa que Deus te falou por intermédio de visões, sonhos, profecia por intermédio de um vaso que Deus levantou para dar. Mas só que até hoje, essas promessas, você ainda não viu. E quando você não vê a promessa se cumprir aí, não para de orar, tens que orar sem cessar. Tens que orar sem cessar. Aleluia. A tendência de muitas pessoas, quando Deus lhes promete e não vejam, muitos resolvem relaxar. Elas relaxam por quê? Porque não vejam o que Deus prometeu. Deus te prometeu um destino glorioso, um glorioso ministério, uma gloriosa igreja, um glorioso casamento, uma gloriosa viagem, um glorioso empreendimento, um glorioso negócio. Mas só que você ainda não viu. Mas quando você lê a história de Elias, vai descobrir que esse homem tinha anunciado chuva. E Deus disse para Elias: realmente vai chover. Mas quando Deus te promete, a promessa não significa o cumprimento da promessa. Quando Deus te promete, estou a repetir, a promessa não significa o cumprimento da promessa. Te dar promessa ou profecia é uma outra coisa. O cumprimento também é um outro processo, que envolve outros processos, que envolve outras realidades, que envolve outros fenômenos. Elias orou, mas a chuva não caiu. Aleluia. Existe um combate que tens que enfrentar para a chuva cair. E Elias compreender que eu tenho a palavra, mas tenho que entrar em oração para essa palavra se cumprir. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: filho, depois da profecia que você recebeu, combata um bom combate. Esse combate é que tipo de combate é esse? Que tipo de combate é esse? Tens profecia, tens promessas, mas para viveres o cumprimento da promessa, tens que entrar em um tempo de oração, igreja. Amém? Porque quando você não vê o cumprimento, nem sempre é tempo de Deus. Tempo de Deus não. Existem cumprimentos que são combatidos pelos demônios. Existe. Aleluia. Deus disse para Jeremias: o povo ficará de cativeiro na Babilônia durante 70 anos. E a Bíblia diz que um dia Daniel estava a ler o livro do profeta Jeremias no cativeiro, e ele caiu onde a profecia dos 70 anos está escrito. Mas só que Daniel descobriu que a profecia já estava a passar do tempo. Por quê? Porque 70 anos já tinham se cumprido, mas ainda estavam em Babilônia. Daniel orou. Daniel havia dito que dirigiu seu rosto ao Senhor para buscar com coração rogos, com jejum, saco e cinza. Daniel, quando viu que o tempo passava, amém? Existem pessoas aqui, o tempo está a passar, estás na distração, tempo de Deus, ainda não chegou o tempo de... Não, tem coisas, né?
Deus prometeu chuva a Elias. Chuva não estava caindo, doutor Tomás. Elias, a Bíblia diz que Elias orou. Pela primeira vez Elias orou. Chuva nada. Segunda vez Elias orou, disse para o jovem que estava com ele: vai ver. Vês alguma coisa? O jovem disse: não vejo nada. Terceira vez: vejas algo? O jovem disse: não vejo nada. Quarta vez, Elias orou. Quarta vez, disse: vai ver. O jovem disse: não vejo nada. Elias orou pela quinta vez, disse: vai ver. O jovem disse: não vejo nada, Elias. Mas eu bendizo a Deus, porque a Bíblia diz: pela sétima vez, meu Deus, Elias orou pela sétima vez. Disse para o jovem: vai ver. O jovem disse: calma aí. Calma aí. Disse que tu a ver. Disse que eu vejo uma nuvem, mas o tamanho da mão do homem. Ele disse: avisa para o Acabe que vai chover. Estou a profetizar. A igreja, a missão profética. Vocês que oram, vocês que passam tempo na oração, a chuva. Esse ano caia sobre a igreja. Missão profética em nome de Jesus. Oh, meu Deus! Aleluia! Jesus! Aleluia! Ouve, se há uma coisa, doutor Tomás, que o diabo odeia que não se concretize na sua vida, é o cumprimento das promessas de Deus. Olha, o teu destino é glorioso, bonito, especial, delicioso, está escondida nas promessas de Deus. Você vive o teu destino quando as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Enquanto que as promessas de Deus, porque quando Deus te promete, a promessa de Deus na tua vida é o sonho de Deus na tua vida. Na vida nós temos nossos próprios sonhos, mas além dos nossos sonhos, também Deus sonha para nós. Deus sonha por nós, e queira sempre que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida, mais do que teus próprios sonhos, porque o melhor está nos sonhos de Deus e não nos teus sonhos. Vou repetir: o melhor está nos sonhos de Deus e não nos teus. Aleluia. E não nos teus. Mas para esses sonhos se cumprir, igreja, meu tempo está acabando. Para esses sonhos se cumprirem, tens que orar, tens que buscar. Vê por que você não pode se cansar na oração. Eu sei que orar não é fácil. Eu sei. Quem falar que oração é fácil é um mentiroso, é um hipócrita, é um falso. Por quê? Porque por detrás da oração se escondem os mistérios gloriosos de Deus para a tua vida. O sacrifício que você só fez hoje, de sair da tua casa para o culto de hoje, estou a orar, estou a implorar a Deus que Deus cumpra as promessas dele na tua vida. Não. Me dá um bom amém. Que Deus cumpre as promessas deles na sua e na sua vida, em nome de Jesus. Doutor Tomás, me permita dar só a quarta razão. Vou terminar aqui na quarta razão, que é de tremenda importância. Porque que tens que orar por longo tempo? Ouve, igreja, por que tens que orar sem cessar? Por que tens que orar sem parar? Olha, oramos por muito longo tempo. Quando estamos fazendo as grandes decisões da vida, vou repetir, tens que orar muito e por um longo tempo. Tens que permanecer muito tempo de joelho dobrado no chão. Quando você está diante de grandes decisões da vida, olha, não se toma
grandes decisões na vida num restaurante. No Chame, no Quero, na Shoprite, com hambúrguer, pizza na mesa. Não se toma grandes decisões na vida assim, igreja. Que tipo de igreja é esse do tempo do fim? Que não consulta-se mais a divindade para grandes questões, para grandes decisões. Olha, as grandes decisões da vida se toma depois por um longo período de joelho no chão. Você toma decisões na vida sem orar. Na oração Deus te disse, podes fazer ou não. Na oração Deus te disse, podes casar com essa pessoa ou não. Na oração Deus te disse, podes começar esse negócio ou não. Na oração Deus te diz, se pode te deslocar para aqui, para lá, ou de lá, para aqui, ou não. Grandes momentos da vida não se decide no conforto. Não se decide no conforto, igreja. Aleluia. Vai se casar. Vais começar o empreendimento, a reunir família. Para te falarem o quê? Está a reunir com os amigos. Está a consultar vizinho. Queres escolher colaboradores para o ministério. São grandes decisões do destino. Mas como é que você toma tempo para isso? Outros passam no Facebook, no Google, no IA, inteligência artificial, para saber se pode ou não. Marcos capítulo 3, verso 13. Jesus, ouve, cheio da divindade, cheio do Espírito desde o ventre da mãe, a Bíblia, Espírito sem medida. A Bíblia diz que aquele que Deus envia, Ele dá Espírito sem medida. Se refere a Jesus, porque João Batista que diz, era alguém sem medida de Espírito, 100% homem, 100% Deus. Não como nós, mas no dia que Ele vai fazer para a escolha dos discípulos, que só vai trabalhar com Ele durante 3 anos. 3. A Bíblia diz que passou toda a madrugada a orar. Passou toda a madrugada a orar. Só para escolher pessoas que Ele vai trabalhar com Ele 3 anos. Agora você, o homem que vai passar contigo toda a vida, Ele escolhendo o Chame, Ele escolhendo o Quero, com pizza e hambúrguer. Por isso é que estão a escolher bruxos e bruxas. Bruxo bonito, bruxa bonita. Ou tem que ser caenche, tá bom. Caenche, vou se magoelar nos músculos dele. Você está se magoelando no músculo dele de noite. O teu pescoço, você estão a escolher bruxas e bruxos. Muitas bruxas e bruxos. No restaurante, com todo o conforto, estás a escolher. Estás a tomar grande decisão na vida. Emocionado, emocionada. Olha só, Jesus orou durante toda a noite para escolher pessoas, mas dentro tinha um Judas. Mesmo até orando toda a madrugada, mas ainda assim não impediu a existência de um Judas dentro dos 13, dentro dos 12. Se Jesus orou toda a madrugada, ainda assim dentro encontrou Judas, e você que não ora, você encontrar muitos Judas e Judites. Você vai encontrar muitos Judas e Judites. Aleluia! Alguém pode aplaudir para a honra e glória do Yahweh da Bíblia?
quando você estás para fazer isso e aquilo, quanto tempo você passou na oração? Por isso é que pouca gente vê resultados positivos. Por quê? Se lançam um desafio sem consultar aquele que conhece o melhor desafio mais que você. Sabe por que o Pedro falhou na primeira pesca? O Pedro tinha experiência de pescar peixe, mas não estava presente o Criador do peixe. Quando Jesus veio, Jesus não é só o Criador do peixe, mas também Jesus conhece a organização dos peixes. Por isso é que vai falar para o Pedro: lance a rede. Consultas quem? O erro de Jacó se engajou a entrar numa relação durante a noite. Por isso é que dormiu com a Leia em vez de dormir com a Rachel. Por que dormiu com a Leia? Porque era noite. Quando você não ora, a tua vida está de noite.